Moscou, o coração da União Soviética, tão vital para os russos que a chamam de o centro. Leningrado, janela de Pedro o Grande para a Europa. A menos divulgada entre as cidades mais belas do mundo. A International Video Network dá as boas-vindas a Moscou e Leningrado. As joias da Rússia. A União Soviética, o maior país do mundo, estende-se por 2 continentes, 11 fusos horários de oeste a leste. Mas suas maiores cidades ficam aqui na Europa, Leningrado no norte, a um passo da Escandinávia, e Moscou na grande planície russa, o centro da nação em todos os aspectos. O grande poeta russo Alexandre Pushkin escreveu Moscou, como o nome toca o coração de qualquer russo, pois é o ponto focal do país. O governo, a religião e a educação. O próprio espírito da União Soviética reside em Moscovo. 8 milhões vivem na metrópole, quase tantos como em Nova York ou Londres, mas em área de apenas metade do tamanho de Londres. Em 1147, o príncipe Yuri Dolgoruki fundou um povoado numa colina sobre o rio Moscovo. Apesar de ter sido saqueada e queimada pelos tártaros invasores no século seguinte, Moscovo tornou-se rapidamente a sede da Igreja Ortodoxa Russa e, no século XVI, expandiu-se para se tornar uma cidade próspera centrada no Kremlin, a sede dos czares. Em 1812, Napoleão invadiu a Rússia com 600 mil homens. Para impedir Napoleão de tomar Moscou, os defensores incendiaram a própria capital. Por 3 dias, Moscou ardeu. O Kremlin foi danificado e 2/3 da cidade arrasados. A cidade foi ameaçada na Segunda Guerra. Desta vez, 75 divisões nazistas a cercaram. Funcionários, crianças e tesouros foram evacuados, pois os alemães chegaram a menos de 16 quilômetros. Mas por 6 meses a cidade resistiu. No final, a Batalha de Moscovo provou ser a primeira grande derrota dos nazis na guerra. Por séculos, o coração de Moscou sempre foi o Kremlin, sede do governo. Uma cidade dentro de outra, com muralhas de 2,4 quilômetros e até 6 metros de largura, os 24 hectares de palácios, museus e igrejas do Kremlin o tornam a maior expressão da arte, arquitetura e história de uma única nação na Europa. Os russos vão além. Um dramaturgo escreveu: a Terra, como todos sabemos, começa no Kremlin. É o nosso ponto central. O marco do Kremlin é a Torre do Sino de Ivan, o Grande. Edificada há 500 anos no local de uma igreja, foi o prédio mais alto de Moscou até a Segunda Guerra. Das magníficas igrejas do Kremlin, a Catedral da Dormição é a maior e mais crucial. Todos os príncipes e czares de Moscovo foram coroados nesta catedral, desde o fim do século XV. O interior tem frescos e ícones requintados, as imagens duradouras dos santos russos. Napoleão levou muitos tesouros da igreja e ícones queimados como lenha. Contudo, na sua retirada, Napoleão abandonou os bens e grande parte foi devolvida à catedral. Ao lado da mesma época estão as 9 cúpulas douradas da Catedral da Anunciação. Construída por Ivan III sobre igrejas antigas, esta tornou-se a capela privada dos czares. Dentro há uma parede de ícones, ou iconóstase, considerada uma das mais notáveis obras de arte religiosa do mundo.
Nessas pinturas, a humanidade das figuras sagradas é raramente vista na arte devocional ocidental. A Catedral do Arcanjo, de 1505 e em estilo renascentista italiano, completa as catedrais do Kremlin. Em honra do Arcanjo Miguel, protetor de príncipes, a catedral é o túmulo de todos os primeiros czares de Moscovo. O sucessor de Ivan, o Terrível, mandou fundir este canhão enorme para defender o Kremlin, grande demais para disparar. Para não ficar atrás, a imperatriz Ana mandou construir o maior sino do mundo, 15 vezes mais pesado que o Big Ben. Aqui, a ambição do império excedeu sua capacidade. O sino rachou antes de tocar. O Kremlin é também o local de vários dos melhores museus de Moscovo. No Palácio Patriarcal, um grupo de edifícios abriga galerias que preservam o melhor do artesanato russo do século XVII. Os destaques do museu são metais preciosos, prata e ouro criados para lares aristocráticos de Moscovo, mas todo o trabalho, mesmo em madeira e cerâmica, evidencia a habilidade superior dos artesãos que serviam as famílias nobres. O maior tesouro é o Palácio do Arsenal, um dos museus mais antigos e ricos da Rússia. Aqui estão 4 séculos de bens imperiais, muitos criados nas oficinas do Kremlin, sabres cravejados de diamantes, armaduras de todo estilo decorativo e militar imaginável, forjadas nas ferrarias da Europa e presenteadas aos czares. Uma sala inteira é dedicada às carruagens do século XVIII. No Kremlin de hoje, a vida de um funcionário é um pouco mais austera, mas o prestígio ainda se mede pela forma como se desloca em Moscovo. Quanto mais influente o oficial, mais nova e luxuosa será sua limusine preta com motorista. Até num sistema de acesso igual à riqueza, o símbolo de status vive. A Praça Vermelha, nos arredores do Kremlin, foi um grande mercado na Idade Média. Hoje, esta praça é palco do esplêndido desfile de 1º de maio e do aniversário da Revolução Russa, celebrado em outubro. A Praça Vermelha foi sempre um ponto central, mesmo na época dos czares. Seu nome, em eslavo antigo, significa Praça Principal, ou Praça Bonita. Nesta plataforma circular de pedra chamada Lobnoye Mesto, os decretos imperiais eram lidos em voz alta e os rebeldes e revolucionários eram executados em público. O local mais famoso de Moscou é a Catedral de São Basílio. Basílio, com suas 9 cúpulas esculpidas, cada uma única. Ao vê-la pela primeira vez, um viajante escreveu: horizontal e verticalmente, torres e cúpulas, pináculos, cones, cebolas, ameias preenchiam toda a vista. Poderia ter sido a invenção de Dante que chegou a um paraíso russo? Diz a lenda que Ivan, o Terrível, mandou arrancar os olhos de seus arquitetos após a conclusão da catedral para que jamais pudessem superá-la. Uma história apócrifa, mas que faz parte do mistério da catedral, a qualidade que atrai visitantes como um imã.
Que sorte estar aqui. Estou tão feliz por ver isto. É ótimo. Não é nada do que esperávamos. Completamente diferente, porque, sabe, nós estudamos a União Soviética nas aulas e então vir aqui e ver tudo o que você estudou. É tão completamente diferente. Você tem essas ideias nas salas de aula, mas vir aqui e ver tudo, ver a Praça Vermelha e o Kremlin, torna tudo tão real. É avassalador também, porque é muito bonito. Muitas pessoas não percebem que país lindo é este. Também na Praça Vermelha fica o túmulo de Vladimir Ilyich Lenin, fundador do Partido Comunista da União Soviética e ainda reverenciado como o pai da Revolução. O túmulo, construído em granito preto 6 anos após a sua morte, é palco de uma solene troca da guarda, acontecendo a cada hora, todos os dias, um evento que atrai muitos visitantes e mantém viva a memória histórica. Milhares prestam homenagem diária aos restos embalsamados, guardados em vidro no mausoléu. Eles cercam o caixão em silêncio e, maravilhados, proibidos de fotografar ou parar para não atrasar a fila. Contudo, Lenin é tão imponente na história mundial que alguns a chamam de a experiência mais religiosa na União Soviética. Na muralha do Kremlin estão as cinzas dos mais renomados estadistas soviéticos, incluindo Joseph Stalin. No túmulo do soldado desconhecido em Moscou, recém-casados depositam flores em seu casamento. É um sinal da reverência, sincera ou não, que os soviéticos demonstram por seus símbolos, especialmente Lenin e a Revolução de 1917. Em outubro daquele ano, Lenin e os bolcheviques lideraram a revolta operária no país. Batalhas sangrentas eclodiram e os bolcheviques derrubaram o regime em São Petersburgo, estabelecendo o primeiro governo socialista do mundo e movendo a capital de volta para Moscou. Os anos iniciais da União Soviética tiveram guerra civil e dificuldades, com Lenin defendendo a violência para a mudança social. Contudo, ele foi também o principal artífice das mais significativas reformas que a nação testemunhou desde a emancipação dos servos no século XIX, e sua influência ainda se faz notar amplamente por toda a capital. O Museu Lenin tem vasta coleção de seus documentos e objetos pessoais, incluindo réplica de seu escritório no Kremlin, com lápis e caderno. Há artefatos do início de sua vida. Pode-se ver o Rolls Royce do líder comunista, embora nunca o tenha dirigido, preferindo a bicicleta. Em sua memória está a vasta Biblioteca Lenin. Este enorme complexo de 5 edifícios, com mais de 30 milhões de volumes, é a maior biblioteca da Europa e um dos grandes recursos acadêmicos do mundo. Lenin enfeita a fachada da GUM, loja renomada de Moscou. Esta galeria vitoriana atrai 350 mil compradores, mais de 85 milhões. Mesmo com locais de consumo como a GUM, fazer compras na URSS é um desafio. Embora os russos tenham poupado cerca de 50 bilhões de dólares, muitas vezes há pouco onde gastar. É comum a escassez de produtos, de conveniências, a itens básicos como açúcar e carne.
Longas filas se formam quando itens como salsicha, arroz ou café ficam disponíveis. A situação do moscovita não é ajudada pelo fluxo diário de 2,5 milhões de compradores que vêm das áreas vizinhas para estocar os produtos disponíveis, causando ainda mais escassez. Mas o líder soviético Gorbachev tenta mudar isso. Sob a reestruturação da economia soviética, que ele chama de perestroika, 2 milhões de pessoas trabalham em cooperativas e empresas privadas na URSS. Para o consumidor, novos mercados onde agricultores vendem seus produtos diretamente surgem. Cafés e bazares cooperativos estão por toda Moscou e a diversidade de produtos reflete a diversidade do povo moscovita. Apesar de estar localizada no coração da República da Rússia, Moscou abriga um grande número de minorias étnicas. Uzbeques, turcos, muçulmanos, ciganos, judeus. Na verdade, cidadãos soviéticos falam mais de 70 línguas além do russo e o analfabetismo. Entre os falantes de russo, é quase inexistente na União Soviética há 40 anos. Um dos mais populares distritos de passeio de Moscou é a Praça Arbat, onde um calçadão foi estabelecido num charmoso bairro do século XVIII. Arbat é considerada a versão russa de Greenwich Village e, em uma tarde de sol, pode-se desfrutar da vida nas ruas soviéticas. Todos esses artistas na rua podem até lembrar o bairro de Montmartre, em Paris. Essas cenas ocidentais ocorrem à sombra da sede da KGB, a Polícia Secreta Soviética. Até pouco tempo, não podiam nem fotografar, muito menos entrevistar um policial sobre os problemas de Moscou. Há uma grande quantidade de motoristas em Moscou que desrespeitam os limites de velocidade. Os motoristas, principalmente os taxistas que levam pessoas a estações e aeroportos, frequentemente excedem o limite da cidade e os paramos. Na maioria das vezes, os condutores obedecem claramente aos gestos do inspetor e param, mesmo estando cientes de que serão punidos por essa infração. A multa varia de 3 a 20 rublos pela primeira infração. Se a infração se repetir, a multa é de 5 a 20 rublos. Até esse momento, o talão de advertência é confiscado. Quando é a terceira infração, a carteira de motorista é apreendida e o motorista perde o direito de dirigir por um período que pode ir até 6 meses. Outro bairro vibrante é a Rua Gorky, apelidada de Broadway pelos locais. E, de fato, os outdoors aqui têm um certo ar de Times Square. Em Moscou, é fácil usar o metrô. Uma moeda de 5 kopecks, valendo uns 10 centavos, oferece uso ilimitado na vasta rede. As estações de metrô por si só já valem a visita. Nos anos 30, a URSS, como o resto do mundo, sofria uma grave depressão econômica. Para levantar o moral da capital, Joseph Stalin ordenou a construção de um novo metrô, exibição do esplendor cívico. Cada estação tinha um estilo arquitetônico único e muitas vezes extravagante, celebrando o trabalhador comum. É uma rede subterrânea de palácios,
funcionando como um eficiente transporte de massa. O homem que supervisionou sua construção foi recompensado. Seu nome, Nikita Khrushchev. A estação de metrô Pushkinskaya dá para um pequeno parque público, presidido por uma estátua do homem considerado o fundador da literatura russa, o poeta Alexandre Pushkin. A contribuição de Pushkin para o russo é tão crucial quanto a de Goethe para o alemão e a de Shakespeare para o inglês. Para conhecer os poetas do futuro, passe um tempo no Parque Gorky, um dos lugares favoritos de Moscou para relaxar e brincar. Minha esposa amarrou um lenço e fomos para a pista de patinação. Minha esposa calçou os patins e ficamos ali parados que nem bobos. Estes alunos celebram sua formatura em um passeio de barco no Rio Moscou. E todo mundo patina para frente e para trás. E todo mundo patina para frente e para trás. Todos patinavam para a frente e para trás, mas eu não estava feliz. E lá voltou o pioneiro. Sim, o pioneiro e o engenheiro. Sim, o engenheiro é tratorista e o tratorista é pioneiro. E todos patinam para a frente e para trás. E todos patinam para a frente e para trás. Mas por alguma razão, eu não estava contente. Músicos de rua e dançarinos amadores de toda a Rússia tornam agradáveis os passeios pelos parques de Moscou. Ao norte da cidade fica a vasta exposição das conquistas econômicas da URSS, iniciada como feira rural em 1939, que virou vitrine de feitos regionais e nacionais. O destaque é a exposição espacial com homenagens ao pioneirismo soviético. Yuri Gagarin, em 1961, foi o primeiro homem a orbitar a Terra na Vostok 1. Apenas 4 anos após o Sputnik, a primeira sonda espacial, o voo de Gagarin confirmou a liderança soviética na exploração espacial. Até hoje, ele é herói da juventude soviética. A exposição documenta marcos de outros cosmonautas, exibindo satélites, orbitadores recuperados e exposições sobre viagens espaciais e ausência de peso. Há uma homenagem a projetos espaciais EUA-URSS, onde a Glasnost atinge novas fronteiras. Embora a URSS seja um estado ateu e Lenin chamasse a religião de vodka barata, a atitude em relação à prática religiosa está se flexibilizando um pouco. A era Stalin, com 10.000 igrejas fechadas, acabou. Hoje, visitantes ainda desfrutam da serenidade. Da Catedral Yelokovo, sede da Igreja Ortodoxa Russa.
este monumento ao general e seus comandantes na defesa de Moscou, no subúrbio de Filimatsilovo, em frente a um edifício cilíndrico que marca um ponto de viragem na guerra contra Napoleão. No interior, há um mural de 116 metros de comprimento por 15 de altura, retratando a batalha em que milhares de soldados morreram. Pouco depois, enquanto Moscou ardia, Napoleão abandonou o cerco. O mural é eficaz por ser, na verdade, um diorama, com fundo pintado e cenário tridimensional em primeiro plano. Os espectadores sentem-se como se tivessem sido transportados diretamente para o centro da ação da batalha, imersos em seu furor. Um arco triunfal também foi erguido em memória à vitória russa. Como o exército do czar frustrou as tentativas de Napoleão de levar o patrimônio artístico de Moscovo, a cidade retém suas obras mais valiosas. Aqui na Galeria Tretiakov há milhares de obras de arte, tornando-o um dos maiores museus do mundo. Um visitante teria de percorrer 80 quilômetros de corredores para ver as obras da Idade Média ao realismo socialista. Os destaques são obras de Repin, Ivanov e Rublev, o pintor de ícones. Em contraste, o Museu Pushkin exibe obras ocidentais, incluindo várias galerias de pintura e escultura clássica e renascentista. O museu é também rico em pinturas tardias neerlandesas e francesas, e também outras exposições notáveis. Uma forma de arte europeia com incalculável influência russa é o balé. É o Teatro Bolshoi, um edifício neoclássico que abriga a ópera e o balé Bolshoi, mundialmente famosos. A companhia de dança esgota bilhetes todas as noites. Visitantes estrangeiros sortudos podem obter ingressos por ordem de chegada para ver Vassiliev, Gordeev e Semeniaka. A grande tradição do teatro experimental russo continua no Taganka. O teatro é famoso na Rússia, sendo um grande legado de debate intelectual. O rock está ganhando destaque na cidade. Na verdade, todos os tipos de música podem ser ouvidos em algum lugar de Moscou. Nenhum tour noturno de Moscou está completo sem uma visita ao Circo de Moscou. Aqui, a noite inicia como um show. O picadeiro vira pista de patinação. E o final é coreografado como um balé aquático. Assim como a cidade, o Circo de Moscou é cheio de variedade, surpresa e do espírito russo.
Se Moscou é o coração e alma da mãe Rússia, então Leningrado é sua capital cultural, uma cidade de arte, música, gente vibrante e rica história. À beira do Mar Báltico, a 2/3 do Polo Norte, uma grande cidade foi erguida por decreto. Pedro o Grande, em 1703, ordenou a construção de uma capital para rivalizar as cidades europeias. São Petersburgo seria a janela para o Ocidente. Pedro convidou arquitetos para projetar uma imponente cidade de palácios barrocos, canais, parques e fontes. A falta de material proibiu a construção de edifícios de pedra em outros locais da Rússia. Em 1712, a cidade estava pronta e foi capital russa por 2 séculos, até que Lenin se virou e devolveu a capital para Moscou. Ironicamente, São Petersburgo leva seu nome. Leningrado, com 5 milhões de habitantes, ainda é a cidade mais sofisticada da União Soviética. A alma de Leningrado é o rio Neva, que corre pela cidade e pelas ilhas onde foi construída. Inúmeras pontes unem a cidade, dando-lhe um ar de Amsterdã ou Veneza. A fortaleza de Pedro e Paulo domina o rio, a primeira grande construção de sua nova cidade. Esta fortaleza controlava a navegação fluvial como guarnição e aprisionou muitos revolucionários famosos, incluindo Leon Trotsky. O filho de Pedro, o Grande, Príncipe Alexis, foi torturado aqui em 1717 por ordem do pai. A fortaleza abriga a Catedral de Pedro e Paulo, estilo escandinavo. Pedro, o Grande, queria que sua torre dourada ofuscasse outras igrejas na Rússia. Sua ordem foi cumprida. Ele está sepultado na catedral com seus sucessores, incluindo Catarina a Grande. A maioria dos czares de Leningrado viveu e governou na Praça do Palácio, um conjunto barroco que rivaliza com a Praça de São Pedro do Vaticano em arquitetura e espaço. Dominando a praça está a Coluna de Alexandre, o maior monolito de granito do mundo. Ao norte fica o Palácio de Inverno, lar dos últimos 6 czares. De Catarina a Grande ao último dos Romanov, o Palácio de Inverno foi a sede do Império Russo, mostrando as posses da família imperial. O palácio possui 1.050 quartos, 1.886 portas e 1.945 janelas. A cornija tem mais de 1,6 quilômetros. Esta obra-prima, meio europeia e meio russa, abriga o Museu Hermitage, com mais de 2 milhões de itens em seus salões. A riqueza dos czares é impressionante. Entre as galerias, 141 salas dedicam-se à arte europeia ocidental, incluindo obras de Leonardo da Vinci, El Greco, Velázquez e Rembrandt. Há também coleções particulares confiscadas após a Revolução. Um mercador de Moscou perdeu 27 Matisses e 31 Picassos. O Hermitage deve seu acervo à Imperatriz Catarina, a Grande, sua primeira grande colecionadora. Por 34 anos no trono russo, no final de 1700, ela abraçou a sociedade ocidental. Catarina cultivou amizades com intelectuais franceses,
como Voltaire e Diderot, adotou o francês como língua da corte e acumulou arte europeia. Catarina foi a primeira a usar este edifício como galeria para sua coleção. Cada geração a seguir expandiu o Hermitage à medida que o acervo de obras de arte crescia. Perto do Palácio de Inverno fica a Torre do Almirantado, símbolo de Leningrado desde o século XIX. Aqui, as forças zaristas tentaram impedir a revolução. Pushkin imortalizou a torre ao escrever: "Em meu quarto, lendo ou escrevendo, não preciso de lâmpada nem vela." Nas ruas, mansões desertas dormem, e sobre os seus contornos bem definidos, a agulha do almirantado brilha. A Catedral de Santo Isaac, outra marca de Leningrado e uma das maiores igrejas do mundo, fica próxima. Quase 500.000 operários levaram 40 anos para completar a catedral. Muitos morreram inalando gases tóxicos ao dourar a enorme cúpula com mais de 90 quilos de ouro. Na cúpula há um pêndulo de 1931. A catedral foi usada como um museu antirreligioso estatal. O museu, entretanto, já foi desativado. Atrás da Catedral de Santo Isaac, na Praça dos Dezembristas, está um dos monumentos russos mais notáveis, o Cavaleiro de Bronze, memorial a Pedro, o Grande, fundador da cidade. Nevsky Prospect, antes a mais elegante, hoje é via comercial. A Rua Larga, com suas belas e uniformes fachadas, já foi o lar de personalidades como Tchaikovsky e Nijinsky e da renomada joalheria russa Fabergé. A Catedral de Nossa Senhora de Kazan, maior igreja da avenida, virou museu de história da religião e ateísmo, com exposições que tentam refutar milagres famosos. Mas, como outros prédios religiosos da URSS, a beleza e a paz da igreja estão intactas. Perto dali, uma estátua de Catarina, a Grande, mostra-a com aliados a seus pés. Na Praça Ostrovsky, o Teatro Pushkin, sede da companhia teatral russa mais antiga, datada de 1756. Atrás dele há uma rua encantadora. Em homenagem ao arquiteto Carlo Rossi, essa avenida oferece perfeição formal. Há muitas lembranças de Lenin na cidade, que leva seu nome, berço da Revolução Bolchevique. Estátuas em tamanho real estão pela cidade. Este é o Instituto Smolny, edifício famoso na história soviética. Em 1917, Trotsky e bolcheviques lideraram revoltas contra o governo provisório daqui. Em 24 de outubro, Lenin chegou ao Smolny e comandou a revolta. Essa noite é celebrada como o nascimento da União Soviética. No Rio, é possível até subir a bordo do cruzador Aurora. O canhão dela deu o sinal para o primeiro ataque bolchevique ao Palácio de Inverno. Apesar da idade, a Marinha Soviética mantém a tripulação completa. Tal o respeito por esta humilde canhoneira. Como outros marcos da Revolução,
o Aurora atrai estudantes e turistas. Em Leningrado, os jardins de verão são ideais para um descanso. Criados por Pedro I em 1704, os jardins se deterioraram, evoluindo para um parque paisagístico relaxante. Perto, o Palácio de Verão, primeira residência real em São Petersburgo de 1712. No nordeste da cidade, há uma lembrança do preço pago pelos soviéticos na Segunda Guerra. No cemitério Piskarevsky jazem 470 mil dos 1 milhão que morreram, principalmente de fome, durante os 2 anos e meio de cerco nazista a Leningrado. De setembro de 41 a janeiro de 44, alemães bombardearam e sitiaram a cidade. Bombas caíram no Almirantado, Palácio de Inverno e outros. No primeiro inverno não houve combustível, água, bondes ou ônibus. Mas, como os monumentos aqui contam, apesar das centenas de milhares de mortes, a cidade não caiu. O país enviou suprimentos. Fábricas operaram sem parar, arquitetos, escultores e construtores salvaram os tesouros de arte da cidade. Leningrado resistiu. A cidade se recuperou e suas instituições culturais de classe mundial sobreviveram, prosperando novamente hoje. Este é o Teatro Kirov, casa do Balé Kirov. Anna Pavlova, Rudolf Nureyev, Natalia Makarova e Mikhail Baryshnikov dançaram aqui. O corpo de artistas atual segue apresentando clássicos atemporais. A noite na União. A vida noturna na União Soviética termina cedo. Normalmente, a escolha se resume a almoçar ou jantar fora, ou, em algumas ocasiões, no renomado restaurante Troika. O chefe desfaz o estereótipo. Comida russa não é sem graça e pesada. Olá, caros amigos. Dou-vos as boas-vindas ao restaurante Troika, um dos melhores restaurantes da cidade de Leningrado e de toda a União Soviética. Gostaria de vos apresentar algumas especialidades da cozinha nacional russa, bem como os produtos e pratos que são especialmente populares entre nós e os nossos convidados estrangeiros. Aqui à vossa frente estão os principais produtos que utilizamos. Especificamente, temos frutos silvestres como arandos, mirtilos vermelhos e cogumelos, carne de porco, e um dos produtos mais apreciados pelo povo russo é o esturjão, também conhecido como peixe vermelho. Estamos felizes por recebê-los no nosso restaurante. Serão sempre os nossos convidados mais queridos no nosso estabelecimento. É um prazer a qualquer preço.
Os prazeres de Leningrado atraem artistas, compositores e intelectuais há muito tempo. A antiga alfândega é hoje um museu literário que homenageia os gigantes da literatura russa que viveram em Leningrado: Tolstói, Dostoiévski. E aqui, Pushkin, homenageado por ser o primeiro russo a estabelecer padrões mundiais em quase todos os gêneros: ficção, teatro e poesia. Pushkin é o nome de um dos palácios luxuosos fora da cidade, construído para o czar e sua corte. Em Pushkin, mesmo plebeus podem percorrer os corredores e jardins e assim evocar a vida de um aristocrata do século XVIII. Prédios que seriam extravagantes em Paris ou Roma ganham tons pastel na luz do norte de Leningrado. A profusão de cores, marca de Rastrelli, principal arquiteto, continua no interior. Ele também fez grande parte do Palácio de Inverno. Mais extravagante é o Palácio de Peterhof, com 19 quilômetros de cascatas e fontes operando desde 1721 sem bombas. Comissionado por Pedro o Grande, foi quase destruído pelos alemães na Segunda Guerra Mundial. O amor dos russos por sua herança superou o desprezo pelos czares e o palácio foi meticulosamente restaurado até os imprevisíveis jatos que molham turistas desavisados. Um palácio suntuoso no coração do comunismo, um paradoxo tipicamente russo. Visitantes de Moscou e São Petersburgo, esses misteriosos encontros da Europa e da Ásia, sairão com sua lista de descobertas irônicas. Os russos admitem as contradições do vasto país. Um poeta escreve: miserável e em abundância, oprimida e com poder fraca e grandiosa. Mãe Rússia. Outro poeta descreve um sentimento que fica no visitante, mesmo após o Kremlin e o rio Neva sumirem da memória. Como o primeiro amor, o coração da Rússia não te esquecerá.